Histórias, nossas histórias. Esse é mais um Storycast. Lembrando que esse programa é um oferecimento Chica da Silva, Eco Brasil, também dos nossos amigos da Apple Case e do Grupo Futuro de Saúde. Hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial. Ele é psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, não acaba mais os títulos. Seja muito bem-vindo, Dr. Cristiano Herrera. Bom dia, Jair. Obrigado pelo convite de estar participando do seu Storycast. Espero trazer informações importantes sobre a psicologia, a neuropsicologia e também sobre a saúde mental, que é um tema hoje assim tão importante na vida da gente. Perfeito, meu amigo. Para nós é um motivo de alegria receber você aqui no nosso estúdio, no nosso podcast. E como todo início, nós gostaríamos de saber, né? Como que você iniciou a sua carreira? Como foi para você a descoberta pela psicologia? É uma dúvida que todo mundo deve ter. A minha história na psicologia demorou um pouco para eu encontrar essa minha vocação. A minha primeira formação foi em Direito, eu tirei meu AB e trabalhei um tempo com isso, mas não me sentia satisfeito, não me sentia realizado, assim, percebia que não era a minha vocação. Depois eu fui empresário, tive uma franquia de videolocadoras, em duas cidades diferentes. E quando veio o fim das videolocadoras, que teve aquele processo da pirataria e de ficar muito difícil, foi um momento muito difícil na minha vida que eu procurei ajuda psicológica. Então, conversando com um psicólogo e vendo o método de atuação, o tipo de vida que ele levava, como era a consulta, eu acabei me interessando pela psicologia aos 30 anos e comecei a fazer faculdade de psicologia aos 32 anos. Então, quando eu comecei psicologia, eu já estava bem mais maduro, eu já sabia qual área de atuação, eu sempre quis ser neuropsicólogo, trabalhar com avaliação neuropsicológica, com reabilitação neuropsicológica. Então, assim, foi com 30, 31 que eu descobri essa vocação, que eu descobri esse chamado para a psicologia e poder ajudar, assim, desde crianças até idosos, nas dificuldades que a gente encontra ao longo da vida em relação às próprias emoções, aos comportamentos, aos ambientes que a gente é exposto ao longo do tempo. E, assim, tem sido uma jornada muito gratificante e enriquecedora como pessoa. O doutor falou que ele descobriu a vocação dele com 32 anos de idade. Esses dias eu tava falando com uma amiga, ela tava com 26 anos. Ai, mas eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu gosto de medicina, mas eu já estou velho, eu tenho 26 anos. O doutor é uma referência na nossa cidade em psicologia, neuropsicologia. E começou com 32 anos. Então, doutor, eu acho que é uma lição muito importante que você nos deixa hoje aqui, né? Porque a gente vê os jovens desistindo muito fácil dos sonhos hoje em dia. Eu acredito, assim, que quando você descobre a tua vocação, você consegue se dedicar daquilo de uma maneira que você compensa qualquer tempo perdido. Então, assim, uma pessoa que tem a vocação para ser médica, e mesmo que ela comece mais tarde o curso e demore mais tempo para se formar, durante a graduação, durante os primeiros anos de formação dessa pessoa, ela vai se dedicar num grau tão intenso porque ela está fazendo aquilo que ela nasceu para ser e está feliz fazendo aquilo que ela nasceu para ser. E isso vai agregar uma velocidade no crescimento da sua carreira, uma competência nas habilidades que você tem que adquirir, que é diferente daquela pessoa que faz uma faculdade por uma outra opção. Porque tem muita gente hoje que escolhe a profissão com base assim no quanto vai ganhar, no status que aquilo vai te trazer profissionalmente como pessoa, e esquece assim que você vai ter que praticar e estudar isso o resto da sua vida. E se não for algo que você ama, se identifica e que seja a sua vocação, é muito mais difícil. Então, assim, mesmo que eu sinta que tenha perdido muito tempo, eu percebo que a velocidade que eu aprendi e que minha carreira progrediu tem muito a ver com o fato de eu ter encontrado essa vocação, de eu ter encontrado esse chamado e de estar feliz trabalhando. Então, assim, estudar e trabalhar, que para muitas pessoas pode ser difícil e pode ser sofrido, para mim é muito prazeroso e me agrega muito como pessoa e como profissional, tá atendendo as pessoas, tá ajudando, tá fazendo diagnóstico. Então, assim, o tempo é muito relativo, assim, o quanto você vai produzir em uma hora, o quanto você vai produzir em um ano tem muito a ver com a sua dedicação e com a tua vocação dentro desse assunto. Então, assim, nunca é tarde para começar.
E depois que você começou, mesmo que você tenha essa sensação de tempo perdido, você consegue se dedicar muito mais e em 5 anos produzir aquilo que muitas vezes pessoas demorariam 15 anos para conseguir estudar. Com maturidade também, né, doutor? Ajuda bastante, assim, você ter mais experiência, você ter mais consciência, assim, das suas habilidades e dificuldades, de você já ter passado por outras experiências para filtrar aquilo que realmente serve para você, aquilo que realmente você nasceu para fazer a diferença no mundo. E quando você encontra esse chamado, a chance de você ter sucesso e ser feliz na tua profissão é muito maior. Legal, doutor. E eu tive essa curiosidade quando eu peguei o seu currículo, né? Por que a neuropsicologia? Por que a como que... psicopedagogia, né? Por que a psicopedagogia? Vocês me desculpem esse termo, gente. Não dá. O homem o homem tem muitos títulos, é difícil não errar um. Por que a escolha por essas especialidades, doutor? Eu venho de uma família que, assim, meu pai é neurologista, meu irmão é neurologista, eu tenho mais um tio neurologista, tenho uma tia que é psicóloga. Então, quando com 32 eu resolvi fazer faculdade de psicologia, eu já tinha participado de alguns congressos e de alguns eventos onde a neuropsicologia, que ainda é uma especialidade recente dentro da psicologia, estava começando a ser muito falada, muito comentada, e participando desses congressos, eu percebi que esse nicho da neuropsicologia, que envolve mais entrevista, aplicação de testes, fazer diagnóstico, era uma área que tinha muito pouca gente trabalhando como especialista. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a, junto da faculdade, fazer cursos relacionados. Aplicação de testes, avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica, porque eu já tinha em mente que eu tinha um lugar para trabalhar, que era com meu pai numa clínica de neurologia, e que esse tipo de especialidade ainda não era tão difundida quanto outras especialidades da psicologia. E como eu sempre me interessei muito por ciência, por matemática, por testes, e nessa área da psicologia você acaba tendo que ter outros conhecimentos porque a neuropsicologia é multidisciplinar, então você vai atender pacientes desde 1 ano de idade, então você tem que ter um conhecimento de pediatria grande, você tem que ter um conhecimento de neurologia por conta de tratar transtornos como o TDAH, o autismo, que são neurológicos, de psiquiatria, porque a gente tem muitos pacientes com transtornos de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar, depressão, ansiedade, dessa característica multidisciplinar da psicologia, da neuropsicologia, que te permite estudar vários assuntos diferentes, não torna ela monótona. Como é uma área nova, estão sempre saindo novas tecnologias, novos testes, novas metodologias de avaliação. Então, assim, é um desafio diário de você se manter atualizado e você não fica tão preso só à psicologia, você tem que acabar estudando vários outros conteúdos de outras áreas de atuação para conseguir ser um bom neuropsicólogo. Então, eu já vim nessa mentalidade da neuropsicologia. No começo, eu tinha esse viés mais voltado para avaliação em idosos de demência, então, assim, as entrevistas, as escalas e os testes eram mais voltados para idosos, e com o passar do tempo eu percebi que a demanda era muito maior de crianças. Por isso eu escolhi fazer a psicopedagogia, que é entender como a criança funciona psicologicamente e também como que o aprendizado se institui na criança nessa faixa etária. Como que uma criança aprende, quais são as melhores metodologias, que tipo de distúrbio que a criança pode aprender a apresentar relativos à aprendizagem, como separar a dificuldade de aprendizagem de transtorno de aprendizagem. Então, assim, trilhando o caminho da neuropsicologia, eu percebi a necessidade de ter uma especialidade maior na área infantil, e essa área infantil é a psicopedagogia. Doutor, você citou uma coisa aí que eu vou precisar te perguntar isso, porque, enfim. Na internet a gente vê muitas pessoas brincando, né? Ah, tem TDAH, tem TDAH, tem TDAH. E assim, nunca foi diagnosticado, né? Eu queria te perguntar, fugindo assim um pouquinho do que eu tinha pensado aqui na minha cabeça, como que é feito esse diagnóstico?
O diagnóstico de TDAH é clínico, então assim, não existem exames de imagem, laboratoriais, eletroencefalograma, todos esses exames que são solicitados às vezes para a criança são excludentes, para ver se aquela causa de distração, de agitação e de impulsividade não tem uma origem orgânica, uma malformação, uma alteração no eletroencefalograma. Então, o diagnóstico de TDAH funciona com base na avaliação neuropsicológica. Então, quando uma criança vem procurar, geralmente trazida pelos pais, a primeira coisa é ser feita uma entrevista bem estruturada sobre gestação, nascimento, histórico médico, história escolar, histórico familiar, para você saber se nessa família tem algum caso de TDAH, de depressão, de autismo. E aí é pego a queixa, assim, por que que você está trazendo seu filho? O que do comportamento dele te traz preocupação, se essa reclamação veio da escola, se essa reclamação é mais em casa. E a partir de todos esses dados, do desenvolvimento, do nascimento e do comportamento da criança, a gente monta uma bateria de testes específicos para o diagnóstico de TDAH. Então, no caso de uma criança, vão escalas para a escola preencher. Se essa criança passa por algum profissional, um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, vão escalas para esses profissionais preencherem a respeito do comportamento dessa criança, porque para ela ter TDAH, esses comportamentos de distração, agitação e impulsividade têm que aparecer em todos os locais. Por exemplo, uma criança que só é distraída e agitada dentro da sala de aula. Talvez o problema dela seja mais ambiental, de adaptação, um problema na metodologia de ensino do que especificamente TDAH. Então, através dessas escalas que são preenchidas pela família, pelos profissionais que atendem, pela escola, e principalmente assim, se a gente fala de TDAH, que é o déficit de atenção, a gente tem que ter testado a atenção dessa criança nos diferentes níveis de atenção que a gente tem. Atenção concentrada, dividida, alternada, difusa. Então, quando você testa essas crianças na parte atencional, na parte da impulsividade, que tem testes de controle inibitório, por exemplo, o teste de Stroop é um teste onde existe uma cor escrita, por exemplo, verde escrito em azul. E você tem que ler o que está escrito e não falar a cor. Então, se mede o teu controle inibitório, o teu controle de impulsividade. Uma criança que tem TDAH, ela não pode ter um atraso no desenvolvimento intelectual. Porque se você tiver um retardo mental leve, obviamente a tua atenção é abaixo da média, porque tua cognição geral é abaixo da média. Então, assim, é o conjunto de testes bem planejados, específicos para aquele diagnóstico que te dá certeza que essa criança tem TDAH. É muito importante você levar o contexto. Imagina assim, que aí você faz uma entrevista e a mãe te relata assim, que essa criança passa o dia quase todo sentada no celular. E aí, quando ela sai à noite num jantar ou para ir com os pais em algum lugar, ela fica hiperativa. E aí você tem que se questionar se essa criança está hiperativa por ela ter passado o dia inteiro sentada, sem ter atividades, ou se ela realmente é hiperativa. Por isso que servem os testes, a observação clínica. Lá no nosso instituto a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, então tem psicólogo, tem neuropsicólogo, tem psicopedagogo, para te dar esse substrato, assim, essa opinião de várias pessoas que avaliaram essa criança e fechar um diagnóstico preciso. Então, assim, é importante passar por uma avaliação para se ver se o que você tem é TDAH, se você não tem um transtorno relacionado à aprendizagem, porque muitas vezes a ansiedade, a depressão podem afetar a tua atenção naquilo que você está fazendo, e quando você consegue avaliar tudo isso através de testes de escalas, você tem uma precisão muito maior no diagnóstico. Entendi. Doutor, então ficou um recado, né, para as pessoas, né, que se autodiagnostica com TDAH, tem todo um processo, né, não é simples assim. Não. Doutor, eu fiquei pensando aqui, sabendo que a sua primeira formação é direito, sabendo que você tem especialidade em neuropsicologia, em psicopedagogia, que é um psicólogo, você vê alguma relação entre essas áreas? Existe uma área da psicologia que é a psicologia jurídica, que serve quando você vai
por exemplo, num fórum. Dentro do fórum vai ter o psicólogo do fórum que faz esse atendimento a famílias, a crianças em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes atendem os pais de crianças que estão se separando para elaborar laudo. E assim, essa é uma área de atuação da psicologia, que é a psicologia jurídica, que até pouco tempo atrás era mais restrita a trabalhar no fórum, a trabalhar para o governo, fazendo esse tipo de avaliação e laudo. Hoje, assim, com o aumento das demandas, assim, num processo de interdição. Então, assim, eu tenho um filho que eu percebo que tem sérias dificuldades de aprendizagem, de comportamento, e eu quero saber o que ele tem. E muitas vezes essa pessoa tem um atraso no desenvolvimento intelectual que impede dela ser autônoma, trabalhar, ter uma profissão que demande um certo nível de comprometimento, de horário, e eles buscam fazer uma avaliação neuropsicológica para ter um diagnóstico, porque se ele tem um QI deficitário, ou seja, um atraso no desenvolvimento intelectual, ele tem direito a uma aposentadoria, ele é uma pessoa com PCD que vai ter direitos de tirar um carro com desconto, de ter uma série de benefícios por conta da dificuldade. Isso acontece com crianças autistas que precisam de um laudo para ter professor auxiliar dentro da sala de aula e provas adaptadas, crianças com transtornos da aprendizagem, a dislexia, que é a dificuldade da leitura, a disgrafia de escrita e a descalculia da matemática. Nesses casos, com o laudo da avaliação neuropsicológica, você consegue na escola um professor auxiliar e também ter provas adaptadas. O que vem aumentando muito é a relativa assim, a capacidade mental das pessoas. Então imagina que alguém comete um crime e alega que o estado mental dessa pessoa durante o cometimento do crime impedia dele ter a noção das consequências dos seus atos. Então, o neuropsicólogo jurídico vai fazer análise de personalidade, de inteligência e de capacidade mental desse indivíduo para saber se ele é apto ou não a enfrentar o julgamento e ser responsabilizado pelos seus atos, ou se ele porta algum tipo de deficiência mental, de personalidade que impede dele ser responsabilizado por aquilo que ele faz. Eu já tive alguns casos, inclusive assim, casos familiares onde pessoas casadas e uma delas sofre um tipo de acidente com uma lesão encefálica que torna ela incapaz de cuidar de si própria. E aí, às vezes, acaba gerando um atrito entre a família prévia dessas pessoas, os pais, os irmãos e o cônjuge, que tem que estar vivendo com ela e cuidando dela, sobre o cuidado dessa pessoa. E muitas vezes você não consegue ter acesso ao que essa pessoa quer para a vida dela, porque ela não consegue mais falar, ela tem dificuldade de se expressar. E através assim, do conhecimento que a gente tem de lesão cerebral, das capacidades da comunicação não verbal, você consegue às vezes estabelecer algum mecanismo de contato com essa pessoa para ela manifestar o que ela pensa, a capacidade dela de decidir do seu futuro, de escolher onde ela quer ficar. Então isso ajuda bastante. Outro caso que acontece frequente, assim, com certa frequência, infelizmente, assim, crianças que chegam para passar por uma avaliação neuropsicológica e que você percebe que portam algum tipo de trauma emocional relacionado a um dos pais. Então, através dos testes de personalidade, das entrevistas, a gente consegue muitas vezes descobrir casos de abuso, de violência física, e aí a gente até é obrigado a testemunhar, a passar os laudos na parte jurídica para que o infrator, para que o pai que cometeu esse tipo de abuso seja devidamente punido e a criança protegida do contato com ele. Então, assim, a aplicação da psicologia jurídica no âmbito judicial tem aumentado muito e, assim, favorece pro profissional da área do direito que quer produzir prova, que quer ter um perito judicial junto com ele para garantir aquilo que ele está falando, favorece muito na hora de explicar para o juiz, para o promotor público, o porquê daquelas alegações, qual que é o fundamento daquelas alegações, com que base que a gente chegou naqueles critérios que a gente está estabelecendo. Então é uma área que vem aumentando bastante e que tem uma ligação importante entre causa e consequência das coisas. Tem algum caso específico que chamou a atenção? Tem casos assim de que a mãe e a avó vieram buscar ajuda por duas crianças, por suspeita assim de dificuldades de aprendizagem, de TDAH, e quando você acaba fazendo uma investigação mais profunda, as entrevistas, os testes de personalidade, porque assim, se você passou por um trauma,
no teu teste de personalidade a palavra trauma vai aparecer, e aí você consegue fazer uma investigação mais profunda disso. E você acaba descobrindo um abuso, uma violência física, e aí, como profissional responsável, você é obrigado a entrar em contato com um dos parentes dessa criança, que não seja o agressor, para pedir que seja feito um boletim de ocorrência, a entrada de um processo judicial, e muitas vezes você acaba fazendo parte desse processo, porque foi você que descobriu o que aconteceu, que teve acesso ao que a criança contou, e você participa disso. Isso foi um caso que aconteceu comigo, que eu tive que fazer todo esse processo, desde a avaliação até do depoimento, assim, de ser questionado pelo promotor, de ser questionado pelo advogado de defesa, de como chegou aquelas conclusões, que tipo de avaliação você faz para chegar nessas consequências. Eu tive um caso de traumatismo craniano também, que a pessoa ficou com sequelas bem visíveis, mas assim, a consciência dela era preservada, e havia uma questão judicial assim, se ela ia ficar na casa da família ou na casa do cônjuge, e através de estratégias não verbais a gente conseguiu criar uma metodologia da pessoa indicar se sim, se não, se ela estava entendendo, onde ela queria ficar, que foi crucial assim para a pessoa poder ficar no ambiente que ela se sentia mais confortável e perto da família que ela queria. Então, assim, não é muito comum ainda, é uma área que está aumentando, mas que eu vejo que tem um potencial muito grande, principalmente para ajudar as pessoas no processo judicial. Entendi, doutor. E o que que envolve essa avaliação neuropsicológica? Como que ela é feita? A avaliação neuropsicológica começa sempre com uma entrevista clínica. Então, assim, no caso de um adulto, o próprio adulto procura a gente lá e passa por essa entrevista, onde vai ser perguntado da infância, do desenvolvimento, de como era o desempenho escolar, do que ela passou de problemas emocionais e ambientais na vida dela, é feita uma análise de toda a estrutura familiar, de onde ela trabalha, de como ela está se sentindo e principalmente da queixa, assim, o que está te incomodando, o que te atrapalha. Geralmente, assim, as pessoas que vêm procurar adultas se queixam de memória. Mas na idade que a gente tem, assim, dificilmente você vai ter um problema de memória. E aí, quando você faz as entrevistas e aplica os testes, você descobre que muitas vezes o que está atrapalhando a pessoa é um quadro depressivo, é um quadro de ansiedade e, na maioria das vezes, um TDAH que nunca foi diagnosticado. Porque o TDAH ele não é uma coisa absoluta, ele tem subtipos, então tem pessoa que é só distraída. Ela não é agitada e impulsiva. E tem pessoa que é só agitada e impulsiva, mas não é distraída. Vão ter indivíduos que apresentam as três características. E além disso, existe a intensidade. Você pode ter um TDAH leve, um TDAH moderado, um TDAH grave. No caso de um TDAH leve, muitas vezes a pessoa passa a vida inteira sem perceber que tem TDAH, e quando se propõe a prestar um vestibular, a fazer um concurso público, a ter que estudar uma matéria por mais tempo, um conteúdo mais difícil, ela percebe que a capacidade de concentração dela não é tão boa, que o quanto ela é agitada, ela levanta, sai, vai no banheiro, atrapalha muito o estudo dela. Então, tem muito adulto e adolescente que procura a gente fora dessa faixa inicial, que são crianças, por conta disso, de ter percebido na vida adulta que quando se dispõe a fazer algo muito difícil, que requer muito tempo de concentração, tem dificuldade. Então você faz esse diagnóstico, a pessoa tem acesso ao tratamento padrão ouro para o que ela tem, que é o TDAH, e muitas vezes ela consegue atingir seus objetivos. Mas para isso é preciso saber o que você tem. Não adianta eu começar um tratamento para TDAH se meu problema é ansiedade. Não adianta eu começar um tratamento para TDAH se eu tenho dificuldades de leitura, se eu tenho dificuldades de compreensão de texto. Então a avaliação permite você se conhecer bem e saber detalhes de si próprio que nem mesmo você sabia. Então, assim, o quanto você é inteligente, qual das suas inteligências é a mais efetiva, qual atenção sua é a que funciona melhor, como que é a sua memória, qual é o seu perfil de personalidade. Quando você tem acesso a essas informações, você tem um diagnóstico preciso e você consegue se ajudar. Se eu souber que eu sou distraído, eu já tenho a consciência de prestar mais atenção quando é necessário. Se eu sou uma pessoa muito agitada e impulsiva, eu começo a criar a consciência em mim
de controlar minha agitação, de controlar minha impulsividade. Além disso, eu posso passar por um tratamento que seja adequado para aquilo que eu tenho. E muitas vezes a pessoa se surpreende com o próprio desempenho quando ela descobre o que ela tem e o que ela precisa fazer para atingir seus objetivos. Doutor, e a neuromodulação? Como que funciona? Né? Eu vi você falando sobre isso já, e eu queria entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A neuromodulação é uma técnica multidisciplinar, então é usada por médicos, por psicólogos, por fonoaudiólogos, por fisioterapeutas, para alterar o funcionamento do cérebro externamente através de um estímulo. Esse estímulo pode ser elétrico, a gente jogar uma pequena carga elétrica numa área específica, ou por pulsos magnéticos, onde o pulso magnético vai incidir no cérebro e a 3 centímetros de profundidade vai virar um disparo elétrico. A neuromodulação foi inicialmente usada para fazer cirurgias cranianas. Então imagina que você toca um instrumento e você tem um tumor que você corre o risco de perder a movimentação das mãos. Então, através dos pulsos magnéticos, eles conseguiam mapear a área representativa da mão no cérebro e não cortar onde não poderia. O que eles perceberam é que pacientes que passavam por essa neuronavegação, de você entender a área exatamente que você pode mexer, apresentavam melhoras em quadros de depressão e ansiedade. Então, a partir daí, foi pensada a hipótese de se fazer neuromodulação, estimulando determinadas áreas cerebrais responsáveis pela emoção. Então, os primeiros estudos foram feitos em depressão, com resultados que são excelentes. Neuromodulação é padrão ouro, padrão A no tratamento de depressão maior, de depressão unipolar, por os vários casos de diferentes depressões que existem. E também foi usado para alucinações auditivas, quando você ouve um zumbido, quando tem pessoas que ouvem vozes. No caso da depressão, você estimula o cérebro. No caso da alucinação auditiva, você inibe o cérebro. Então ele tem pulsos diferentes, um pulso que faz o cérebro ficar mais ativo e pulsos que fazem o cérebro ficar menos ativo. Isso começou na década de 80 e hoje a gente tem protocolos de tratamento em neuromodulação para TDAH, para ansiedade, para transtorno obsessivo compulsivo. Na parte de fisioterapia, que foi um avanço muito grande, imagina que você tem um AVC e você perde o movimento do braço direito. A fisioterapia, a reabilitação é toda focada em estimular o braço, mas assim, você não teve uma lesão no braço. Você teve uma lesão na área do cérebro que comanda o seu braço. E aí na neuromodulação a gente consegue delimitar a intensidade da carga elétrica, a posição da carga elétrica e o quanto de estímulo vai naquela área para você conseguir melhorar a conexão do cérebro afetado com o membro. E isso associado à fisioterapia tem mostrado resultados muito mais expressivos do que só a fisioterapia sozinha. Isso pode ser feito no Parkinson, pode ser feito nas demências, pode ser feito no TDAH, então existem protocolos bem variados para tratar diferentes tipos de transtornos baseado nessa hipótese, estimular determinadas áreas, como na depressão, na reabilitação pós-AVC, ou inibir certas áreas, no caso da ansiedade, do transtorno obsessivo compulsivo, onde o cérebro está muito ativo em determinadas áreas, você consegue, através da neuromodulação, essa focalidade. Então, assim, ela só vai atuar na área que você colocar o eletrodo, que é totalmente diferente quando você toma um remédio. Então, quando você toma um antidepressivo, ele vai passar pelo todo o seu sistema digestivo, vai se espalhar pelo organismo. A gente tem uma barreira hematoencefálica, que o sangue que circula no cérebro não é o mesmo sangue que circula no corpo. Então o remédio vai ter que passar essa barreira hematoencefálica sem você saber exatamente o quanto passou e vai agir no cérebro como um todo, e não especificamente na área que seria necessária. Por isso a gente tem tantos efeitos colaterais em relação à medicação. Então tem gente que toma antidepressivo e tem insônia. Tem gente que toma antidepressivo e tem muito sono. Tem gente que tenta um tratamento para ansiedade, para depressão e acaba aumentando muito de peso, perdendo a libido, perdendo o apetite, o que impede da pessoa manter o tratamento. Na neuromodulação a gente elimina todos esses efeitos colaterais, porque você não usa uma medicação, e você sabe exatamente a intensidade e o local onde vai atuar o pulso.
Doutor, muito bacana, né? A gente tá aprendendo muito hoje aqui. E também eu queria saber sobre uma outra coisa que eu vi você falando do biofeedback. O que que ele proporciona para os pacientes ali? Biofeedback, para as pessoas entenderem melhor, nada mais é do que você captar sinais físicos do seu próprio corpo, tornar eles passíveis de você controlar dentro de um computador, dentro de um jogo, e você adquirir autocontrole de coisas que não são controláveis. Então a gente tem um sistema nervoso simpático, que é aquilo que eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então assim, quando eu executo uma ação, quando eu penso em algo, eu estou acionando o meu sistema nervoso simpático, que é aquele que eu tenho controle. E a gente tem o sistema nervoso parasimpático, por exemplo. Você, no momento, está respirando, teu coração está batendo, mas você não está controlando esses eventos. Isso muda conforme seus estados emocionais. Então, isso é comum em pessoas com ansiedade relatarem falta de ar, taquicardia, sudorese das mãos. Imagina que você conseguisse pegar esses sinais, assim, a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória, e fosse ensinado metodologias de respiração, de relaxamento, de forma a controlar esses sinais. Então, assim, se eu sei que em determinado lugar eu vou e fico ansioso, eu posso, antes de ir para esse lugar, entrar num estado mental de respiração, de relaxamento, de meditação, que vão me deixar bem mais calmo e atento ao que está acontecendo. E a mesma coisa para voltar desses estados, assim. Então, se eu passo um pico de ansiedade muito rápido, a ansiedade aparece de forma abrupta, mas ela não volta de forma abrupta. Ela vai voltando devagar ao longo do tempo, então demora muito menos para você ficar ansioso do que para você voltar à ansiedade. Mas se você tem controle da tua fisiologia, você aprende técnicas de forma a controlar a tua frequência cardíaca, a controlar a tua frequência respiratória, a tua tensão muscular, e conseguir permanecer calmo e concentrado mesmo em situações difíceis. Então, assim, para ansiedade, para quem precisa de alta performance no estudo, para pessoas depressivas, o biofeedback tem se mostrado muito efetivo para você ser o chefe e o guia do teu próprio tratamento, para você deixar de ser paciente e ser um atuante no teu próprio tratamento, assim, de você ter estratégias e técnicas de se autocontrolar independente da situação do ambiente que você esteja. Porque eu posso começar a respirar de uma maneira diferente e ninguém vai perceber. Eu posso entrar num estado de relaxamento físico que as pessoas do lado não vão perceber, e assim eu vou me manter calmo e controlado, por exemplo, durante a apresentação de um TCC, ou durante uma apresentação de uma entrevista. Eu vou controlar a minha frequência respiratória, eu vou manter minha frequência cardíaca baixa para eu não ficar muito ansioso. Então, o biofeedback vem muito, assim, a gente vê nos filmes antigos os detectores de mentira, que aparecem, né, que você coloca esses aparelhinhos, e é exatamente isso, assim. Você faz uma série de perguntas para a pessoa e estabelece um padrão de funcionamento com as respostas que ela dá. Qual que é o seu nome, qual que é a sua idade, a sua resposta vai ser sempre meio neutra. Quando eu faço uma pergunta que você tem que elaborar uma resposta que é mentira para me responder, você tem uma alteração física. O que a gente capta são essas alterações físicas e ensina a pessoa a controlar essas alterações físicas. Então é ter autocontrole de si próprio, tanto físico quanto mental. Perfeito, doutor. A gente falou muito sobre as suas especialidades, nós falamos muito sobre a sua expertise aí em várias áreas da psicologia, mas agora nós queremos conhecer um pouco do Cristiano, né? O que que mais te motiva na sua vida? Ah, eu acho assim que depois que eu encontrei a vocação assim de ser psicólogo, de ser neuropsicólogo, o que me motiva muito hoje é ajudar, é ter o reconhecimento dos pais, é fazer uma orientação que pode mudar o futuro e o destino de uma família, de uma criança. Então, assim, na área que eu trabalho, que são com crianças pequenas, com os pais que estão muitas vezes desesperados ou muito preocupados, você trazer um diagnóstico, você trazer uma palavra de orientação, você percebe o alívio e o impacto que isso causa. Porque a maioria dos meus pacientes que passa por avaliação depois vira paciente da clínica. Então a gente consegue ver essa maturação, essa modificação de comportamentos, esse alívio que os pais têm muitas vezes na prática.
no dia a dia, de crianças assim, que tinham dificuldades escolares, que eram chamadas na escola por conta de reclamações de comportamento, que em pouco tempo passam a ser bons alunos por descobrir assim, qual que é o problema que eu tinha. A partir do momento que eu descobri, eu comecei a tratar, e a partir do momento que eu comecei a tratar, minha vida mudou. Então assim, você consegue passar para a pessoa qual é a dificuldade dela e mostrar um caminho que ela pode seguir para resolver esses problemas. Então, isso é muito gratificante na parte profissional. Como pessoa, assim, eu sempre fui muito apaixonado por leitura, por música, por esporte, que são os meus lazeres preferidos, assim, então eu tenho uma rotina bem fixa, assim, de segunda a sexta eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas eu tô na academia, 8 horas eu tô no consultório, então assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina, então dificilmente eu saio da minha rotina e mesmo quando eu viajo, eu tento manter esse equilíbrio de ter uma rotina, porque assim, se você é meio ansioso ou se você é um pouco distraído e não tiver rotina e disciplina, tua vida vira um caos. Então, mesmo que você tenha alguma dificuldade de atenção, de organização, quando você toma essa responsabilidade para você e cria horário, cria rotina, cria disciplina, cria regras, você resolve grande parte do problema. Além de tudo, você é pai de família, né, doutor? Graças a Deus. Sou Quantos casado, pai de filhos? família. Tenho uma menina de 6 anos, a Catarina. Tô casado com a minha esposa, a Carol, assim, que me ajuda enormemente como pessoa, como profissional. Abriu mão da vida dela de professora de educação física para vir trabalhar comigo na clínica. Hoje ela gerencia uma clínica que tem mais de 10 profissionais, que tem vários funcionários. Eu sei que é bem sacrificante. Tenho uma filha de 6 anos, assim, que é uma realização pessoal, que acontece tanta coisa na vida da gente que às vezes você imagina que sim, que não vai casar, que não vai ter filhos e você fica com medo de ser pai porque você acha que não é capacitado, assim. E ter família e ser pai é uma capacitação divina que Deus dá para você se tornar uma pessoa melhor, porque você fica em segundo plano. As suas preocupações não são mais só a respeito de você mesmo. Tem preocupações muito maiores na vida quando você vira pai de família, que é a tua família, que são as contas, que é teu filho. Então, assim, ser pai, casar foi de um crescimento pessoal muito grande. E eu percebo, assim, que essa responsabilidade, essa abstenção de si próprio, de casar, ter filho, está perdendo um pouco da função na sociedade hoje. As pessoas, assim, têm pouquíssimos filhos, as pessoas já não dão mais tanto valor para o casamento. Ninguém quer abrir mão da vida pessoal para estabelecer uma relação recíproca com o outro. E, assim, a mídia, o politicamente correto, esses movimentos que a gente tem hoje de que você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser e se relacionar com quem você quiser, só tem trazido prejuízos para a sociedade. A gente vive uma sociedade cada vez mais diversa, onde os jovens estão cada vez mais perdidos e que não tem uma orientação porque se perdeu um pouco da noção de certo e errado, do que se pode e do que não pode fazer, do que é o esperado e do que não é o esperado dentro de uma relação. Então, dentro do consultório, a gente tenta fazer esse resgate. Se seu filho não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer aquilo que é necessário. E você não está aqui no mundo para agradar seu filho e ser amigo dele. Você está aqui no mundo para orientar seu filho e levar ele para o caminho correto, mesmo que seja mais difícil do que fazer o que ele quer. Porque a partir do momento que você resolve ser pai, você já perdeu esse benefício da facilidade. É o sacrifício, é você estar orientando, é você ser o chato da história. Mas assim, o chato da história é aquele que quer que o filho faça a tarefa. O chato da história é aquele que quer que o filho siga regras, tenha horários. E hoje a gente está vendo uma perversão desse tipo de comportamento. Ninguém tem horário, você fica o tempo que você quiser no celular, no tablet, você não é obrigado a participar de nenhuma tarefa doméstica. Se você cobra alguma coisa da criança, você é visto como um carrasco, assim. Não foi esse o jeito que a humanidade foi criada até hoje. Eu fui criado de um jeito diferente, meus avós foram criados de um jeito diferente, onde você tinha muito mais responsabilidade, você tinha muito mais disciplina, você tinha muito mais respeito,
E funcionou muito bem até agora. E assim, o ser humano não mudou tanto para você mudar totalmente o ambiente, o comportamento deles. Então, o que a gente vê hoje é uma sociedade de jovens que não tem resiliência, que não tem tolerância à frustração, que a partir do primeiro problema que tem já entram em depressão, que são muito dependentes, que estão numa idade avançada ainda morando com os pais. E as justificativas, por que que eu vou morar sozinho se eu moro com meu pai, eu pago minhas contas, eu tenho comida de graça, eu tenho residência gratuita, não preciso. Por que que eu ia sair de casa? Para virar um adulto. Sai da casa da tua mãe, filho. Por favor, né? A partir de certa Vira idade. homem. Imagina, você conhece uma pessoa, você tá lá com seus 30 anos e começa a se relacionar com ela e resolve levar ela para sua casa. E lá na sua casa mora você, seu pai, sua mãe, e quem paga tudo é seu pai. Qual que é a confiança? Você vai passar pra essa pessoa. E assim, você já virou um adulto? Você já é responsável? Você está disposto a assumir as responsabilidades de ser adulto, que é pagar suas contas, ter sua casa? Então, assim, tem uma série de jovens que sofrem por esse excesso de proteção. Os pais acreditam que, assim, se ele não sair de casa para brincar e ficar em casa no celular, ele está mais seguro. E assim, eu não sei de onde tiro esse parâmetro de segurança. Porque eu acredito que o celular e as redes sociais são muito mais perigosos que seu filho sair para brincar numa praça, que ele sair para andar de bicicleta, mas assim, essas empresas que fazem esses aplicativos, redes sociais, não têm o menor interesse que você saiba da realidade e do dano que isso causa a longo prazo. Então, assim, a queixa mais comum que eu tenho hoje na prática clínica é assim, crianças de 2, 3 anos que não falam. E por que que elas não falam? Porque ela passa o tempo inteiro num aparelho que ela só fica ouvindo, ela não interage com o aparelho. Eu não vejo crianças conversar com o celular ou com a TV. E se você impede a criança de se socializar e de desenvolver a linguagem, ela vai acabar tendo problemas na escola de aprendizagem, de socialização. Como é que eu quero que uma criança fique parada quando eu saio com ela para jantar, se ela passou o dia inteiro sentada sem fazer nada? E aí ela é hiperativa. Então, assim, a justificativa, as desculpas, só mascaram o problema e acabam não resolvendo. Assim, você ter a consciência, a responsabilidade de pôr alguém no mundo e cuidar dessa pessoa da melhor maneira possível, não da mais fácil, que é fácil deixar a criança no celular enquanto você quer fazer o que você quer fazer. Mas ninguém é ainda criança, adolescente, quando já é pai, para ficar pensando só naquilo que gosta, só naquilo que quer fazer. Você tem que se focar naquilo que é significativo, naquilo que é necessário. Então, assim, você tem que entender que o processo de você virar responsável pelos outros vai te trazer maturidade, te tornar um adulto responsável. E esse exemplo de adulto responsável vai ser o exemplo que teu filho vai seguir a partir daí. Eu não posso cobrar meu filho de estudar sendo que eu estou no tablet ou no celular, numa rede social. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que sentar com ele, eu tenho que ler com ele, eu tenho que participar com ele. E o que eu vejo muito é isso, assim, tem uma cobrança, mas não tem uma prática. Então, assim, como é que eu quero que ele siga meu exemplo se o meu exemplo na fala é um e na prática é outro? Então, o que a gente vê muito é, assim, crianças com atraso de linguagem, crianças com atraso de socialização, e aí por ter muito leigo dentro do ambiente que a gente trabalha, essas crianças já são rotuladas de autista, já são rotuladas de TDAH, sem você levar em consideração o ambiente, o histórico, como que é a estrutura familiar, se ela faz alguma outra atividade fora da escola. Então, assim, na minha época, se a gente chegava da escola, já tinha judô, já tinha natação, já tinha... E hoje as crianças ficam ali brincando no celular enquanto os pais vão tocando a sua vida, e as consequências a gente já vê agora. Você tem uma geração de jovens extremamente sensíveis, extremamente assim influenciados pelo que acontece e dependentes dos pais, dos amigos, que qualquer frustração entra numa depressão terrível, mesmo sendo pessoas às vezes muito inteligentes. A geração mais imatura que existe pra nós é a nossa. Que a gente tá vendo, né? Assim, a geração Z. É muito, assim, eu tenho casos assim de jovens adultos que os pais vêm no consultório, imagina, ele já é um jovem adulto de 22 anos, ele podia vir ele fazer avaliação, né? Vem os pais, E pega na mão ainda. traz, entra com ele, fala, como é que ele tá? Fala, não sai do quarto, não toma banho, eu tenho que levar comida para ele lá, ficar jogando.
Falei, mas da onde você tirou que você tem que levar comida para ele lá para ele ficar jogando? Se você cria esse comodismo para a pessoa, ela não vai sair dessa casca. Ela vai ficar isolada naquele mundo que, assim, se ela for contrariada, ela sai do jogo. Se alguém bater boca com ela, ela sai do grupo. Aí na vida real você foge da realidade. Ela nunca vai ter preparada para um relacionamento real. Ela nunca vai ter preparada para as frustrações que a vida de adulto vai trazer. Então ela permanece infantilizada. Ela tem muito medo de crescer. E a gente vê isso constantemente na prática clínica. Pessoas com medo de amadurecer, com medo de escolher uma profissão, com medo de entrar num relacionamento, porque são infantilizadas e superprotegidas. Então, assim, a melhor coisa que você tem para fazer quando você vê seu filho fazendo algo difícil, perigoso, é apoiar. Ele Exato. tá lá brincando de skate, pulando, e a mãe tá toda, não, cuidado. Tá, como que ele vai explorar as habilidades dele, saber qual que é o limite, se você interrompe antes? Muito valiosa essa conversa, doutor. E eu acredito que a geração que a gente tem hoje, que é a geração Z, ela é reflexo de pais omissos, Omissos, né? exatamente, Então, eu omissos. acredito que essa conversa vai servir de muita valia para os pais que nos assistirem. Agradeço demais a sua participação. Eu tenho certeza que nessa 1 hora que a gente teve de conversa aqui, eu deixo o convite para você voltar Vai ser um prazer, eu para a gente agradeço. falar mais, né, de situações cotidianas, do seu trabalho. E para encerrar, eu gostaria de fazer um bate-bola rápido com você, né? Sei que é uma pegadinha, mas enfim, uma frase, doutor. Cuide de você próprio da mesma maneira que você cuida de quem você ama. Porque o que eu vejo hoje, assim, que tem pessoas que cuidam melhor do próprio pet do que de si próprios. Então o pet vai uma vez por semana tomar banho, vai uma vez por semana passear, tem acesso à melhor ração, e a própria pessoa não se cuida daquele jeito. Come desregradamente, não tem horário para nada, não se cuida. Então, assim, cuidar de si próprio, do mesmo jeito que você cuida de alguém que você ama e está sobre a sua responsabilidade, vai melhorar muito sua qualidade de vida. Uma música. Eu gosto muito de rock, então, assim, atualmente eu tô numa fase mais do Slipknot, então Before I Forget, antes que eu esqueça. Antes que eu esqueça. E quando você se for desse mundo, eu espero que seja muito, né, daqui 90, 100 anos, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Eu gostaria de ser lembrado por alguém que tentou ajudar o mundo a não perder o rumo que sempre teve. De ser uma pessoa que lembra da família, de uma pessoa que tenta se manter naquilo que é certo e não se deixa levar por aquilo que eles querem que a gente acredita que seja real e que eles mostram na TV, nas mídias, assim, uma realidade que é totalmente diferente daquilo que a gente vê na realidade. Então, assim, uma pessoa com os pés no chão, uma pessoa que acredita em Deus e que tem conceitos éticos e morais de conduta, e que não vou me deixar levar por achismo, por modismos, pelos ismos que a gente tem hoje aí que atrapalham tanto a sociedade, colocam a gente um contra o outro. Então a gente tem vários movimentos hoje que atrapalharam muito as relações humanas, que são baseados nesse conceito assim da exclusão, dos direitos. Então assim, todo mundo hoje está muito preocupado com os seus direitos e pouquíssimas pessoas estão preocupadas com as suas Você, responsabilidades, que a gente deveria ter muito mais responsabilidade do que direito. doutor, e pra gente encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem pras pessoas, qual seria essa mensagem? Pais, prestem atenção no comportamento dos seus filhos. Geralmente, quando seu filho está passando por algum tipo de problema, que você percebe uma alteração comportamental, é muito importante você buscar a origem. Então, assim, ir à escola, analisar com quem seu filho fica em casa quando você não está presente, participar ativamente da vida dele, cobrar as tarefas e as obrigações que uma criança da idade do seu filho tem vão transformar ele num adulto capaz e independente. Então, assim, cuidar da criança não é você super proteger, não é você fazer coisas para ela, mas é capacitar essa criança
a adquirir as habilidades que vai transformar ela no futuro num adulto produtivo. A criança dura pouco tempo. Dessa criança vai nascer um adulto que vai ter muitos anos da vida adulta. Então você tem que se preparar e preparar seu filho para ser um adulto responsável e capaz no futuro. Obrigado mais uma vez, doutor. Volte sempre. Foi um prazer, E Jair. eu espero que essa conversa ajude muitos pais, principalmente, né? Que foi o assunto principal daqui. E que a gente se encontre mais vezes aí. Eu agradeço a oportunidade, deixo um abraço para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. E eu já estou à disposição para uma próxima, para a gente abordar alguns outros assuntos que são muito relevantes também. Grande abraço. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.